Ainda hoje, mesmo depois de anos tentando seguir em frente, não consigo entrar em elevadores, nem olhar para as escadas que descem. Meu corpo trava, minha garganta fecha e eu sinto novamente o cheiro metálico e gelado do núcleo, porque é isso que o subterrâneo 41B me ensinou. Alguns lugares não foram construídos para serem explorados, foram construídos para guardar. E o que eles guardam não deveria ser encontrado. Eu tinha 32 anos quando tudo começou. Trabalhei como restauradora de documentos e acervos históricos e fui convocada para avaliar arquivos que haviam sido resgatados de um complexo científico desativado na década de 60, localizado no interior do Paraná. Dizem que ali funcionou um laboratório de acústica experimental. Dizem também que algo deu errado. Eu havia aceitado o trabalho por um motivo pessoal que ninguém sabia. Eu precisava de silêncio. Depois da morte da minha irmã Ana, num acidente que me deixou viva por milagre, qualquer barulho mais forte me jogava de volta naquele instante. O estrondo, o vidro quebrando, o silêncio depois que ela parou de respirar. Silêncio. O mesmo tipo de silêncio que encontrei no subterrâneo 41B. A entrada do complexo parecia uma estação de energia desativada. Muros altos, estruturas enferrujadas, um portão parcialmente tombado. Mas o verdadeiro laboratório ficava debaixo disso tudo, como se tivesse sido enterrado de propósito. Havia um elevador minúsculo, antigo, sustentado por cabos que pareciam frágeis demais. O zelador me entregou uma chave, apertou o botão sem olhar nos meus olhos e disse apenas: "Não desça demais. Não ultrapasse o nível 3. Perguntei o motivo. Ele não respondeu. A descida foi lenta, claustrofóbica. A cada andar o ar ficava mais frio, mais denso, e no nível 1 o som começou a desaparecer. Não diminuir, sumir. Eu respirei fundo. Ainda estava tentando me convencer de que aquilo era só um problema acústico antigo. Mas então, quando as portas se abriram no nível 3, percebi algo que fez meu corpo congelar. O silêncio ali não era ausente, era pressão, como se o ar estivesse esperando, ouvindo. As luzes falhavam, as paredes eram estreitas e cheias de marcações antigas, números apagados, setas que apontavam para setores que já não existiam. Era como caminhar dentro do pulmão de uma máquina morta. Eu havia caminhado por uns 20 minutos quando ouvi: Elisa. Não foi eco, não foi memória, não foi imaginação. Foi a voz da minha irmã, baixa, fria, distante. O corredor estava vazio. Lembrei da psicóloga me dizendo que traumas auditivos podiam projetar vozes. Sua mente tenta reconstruir o que você perdeu. Mas aquilo não era a minha mente reconstruindo nada. Era minha irmã me chamando de um lugar vazio. Continuei, porque o que estava dentro de mim era pior do que o medo. Era a culpa. Encontrei a sala principal de documentos. Deveria ter gavetas, caixas, prateleiras. Mas só havia uma mesa. E sobre ela um único caderno. Capa preta, sem poeira. Como se alguém o tivesse deixado ali poucas horas antes. Quando o abri, as primeiras páginas continham anotações científicas sobre o isolamento sonoro extremo. Frequências que não se propagavam, ondas que pareciam ser engolidas por materiais específicos. Mas conforme avancei, os registros mudavam de tom. O pesquisador começou a escrever palavras como: não é ausência de som, é consumo. O núcleo se alimenta de vozes, gritos, de memórias. O buraco responde. A partir dali, a letra mudava, era mais trêmula e desesperada, e na última página que havia apenas uma frase: não desça ao nível 4. Quando o elevador abriu sozinho, eu deveria ter fugido, eu deveria ter acabado com tudo aquilo. Mas enquanto eu tentava entender como sair do complexo, o elevador, aquele elevador minúsculo que me trouxe até ali, desceu sozinho até mim. Portas abertas como um convite. Algo dentro de mim gritava para correr. Outra parte, a parte que nunca perdoou o acidente, dizia: talvez seja Ana. Entrei. As luzes internas se apagaram. Senti o movimento. O indicador digital queimado acendeu por um segundo. Meu coração parou. O elevador não deveria descer até ali. O zelador havia avisado. O caderno havia avisado. Era o nível 4. Mas o elevador desceu mesmo assim.
como se o próprio complexo quisesse me levar. Quando as portas se abriram, não havia luz nenhuma. Um corredor infinito, negro, silencioso, um silêncio tão denso que eu podia senti-lo pressionando meus ossos como profundidade oceânica. E então ouvi respiração. Não a minha. Eu prendi a respiração. Era outra, leve e infantil. Depois, passos curtos sobre o chão metálico e uma voz, a mesma do acidente, suave, trêmula, quebrada. Você me deixou sozinha, Elisa. A escuridão se moveu. Algo tomou forma, uma silhueta pequena, a altura exata da minha irmã aos 9 anos. Mas aquilo não era a Ana que eu conheci. Era algo feito daquilo que sobrou dela na minha mente. A culpa, a dor, o som do momento em que ela parou de respirar. Tudo preso no vazio que agora limitava sua forma. A coisa deu 2 passos em minha direção, e quando chegou perto bastante percebi. Não fazia ruído nenhum. Como se o chão, o ar, as paredes, tudo recusasse transmitir o som dela. O núcleo estava moldando a minha lembrança, me oferecendo a versão mais dolorosa possível. Eu tentei recuar. A silhueta avançou, e então atrás dela ouvi algo muito pior. As vozes, dezenas, centenas, sussurrando ao mesmo tempo, chamando, implorando, gritando sem som. Fique conosco, a gente guarda você também. Aqui embaixo ninguém sofre sozinho, ninguém escapa do silêncio. E então o corredor respirou. As paredes moveram-se como músculos, e o chão começou a puxar meus passos para dentro do escuro. Não sei como consegui correr. Não sei como a porta do elevador não fechou. Não sei como os cabos aguentaram a subida. Eu só lembro de uma sensação, de algo subindo comigo. Algo que não tinha forma, nem peso, nem som, mas estavam lá. Quando o elevador alcançou a superfície, eu desmaiei. O zelador me encontrou caída, me arrastou para fora, trancou o acesso e disse, sem olhar para mim: Você ouviu, não é? Todo mundo que chega até lá embaixo ouve. O que é o nível 4? Perguntei, ainda tremendo. Ele respirou fundo. O lugar que comeu o que restou deles. Fui embora naquele mesmo dia. Nunca mais voltei. O governo lacrou o subterrâneo 41B por tempo indeterminado. Mas desde então, algo acontece comigo todas as noites. Às 3h17, exatamente o horário do acidente, o quarto fica completamente silencioso. Um silêncio antinatural, pesado, igual àquele do nível 4. E no espelho, bem atrás de mim, vejo uma figura pequena, parada, observando. Ela nunca fala, nunca se move, mas eu sei o que ela quer. O subterrâneo 41B não ficou lá embaixo. Ele veio comigo e está esperando o momento certo para me levar de volta.